Olá, o tema de hoje refere-se à independência dos Estados Unidos, né? Também conhecido como a Revolução Americana. E antes de falar propriamente da independência dos Estados Unidos, vamos conhecer um pouquinho da história desse país, desde as suas origens, lá no século XVII. A Revolução Americana foi o primeiro movimento de caráter iluminista a conquistar a independência aqui na América. E isso acabou servindo de exemplo para as outras nações, a partir do final do século XVIII e início do século XIX. Bem, a origem dessas três colônias tem muito a ver com as perseguições religiosas estabelecidas com a implantação da reforma protestante lá na Inglaterra, quando Henrique VIII estabeleceu a reforma anglicana. E muitos calvinistas que moravam na Inglaterra, e Escócia, País de Gales e Irlanda, perseguidos pela reforma protestante, fugiram lá da Inglaterra. E a bordo do navio Mayflower, esses pais peregrinos, os Pilgrim Fathers, se estabeleceram no atual estado de Massachusetts, lá em 1620. Então, diante das perseguições religiosas, das dificuldades econômicas, o próprio êxodo rural gerado pelos enclosures e muitas pessoas desempregadas, sem perspectiva de melhoria das condições de vida, foram para a Inglaterra. E como pagar as passagens para a América? Então, companhias de comércio britânicas estabeleceram a chamada servidão de contrato, ou seja, era uma forma de trabalho. Enquanto eles não tinham condições de pagar a sua própria passagem, eles trabalhavam, né? E assim as suas dívidas eram abatidas, né? Até que eles conseguissem quitar suas dívidas com essas passagens. Bem, outra informação interessante é sobre o Dia de Ação de Graças, comemorado na segunda-feira do mês de outubro. É o feriado mais popular dos Estados Unidos e relaciona a esses Pilgrim Fathers, esses pioneiros na colonização que se estabeleceram no atual estado de Massachusetts. E por que o dia, chamado de Dia de Ação de Graças? Estabelece porque esses primeiros colonizadores, né, da chamada Nova Inglaterra, lá na América do Norte, eles passavam muitas dificuldades, né? E diante do fracasso dessas primeiras colheitas, eles só conseguiram sobreviver graças à ajuda dos nativos americanos, os chamados ameríndios, né? Bem, e como se estabeleceu essa colonização, né, das chamadas três colônias na costa leste do Oceano Atlântico, como que esse território foi ocupado? Porque, se vocês se lembrarem, a América, desde 1494, pelo Tratado de Tordesilhas, esse território pertencia à Espanha. Bem, não se esqueçam que a Espanha, desde o princípio, já com contato com os nativos do México, os aztecas e também os incas no Peru, e quando eles encontraram muita prata, ouro, os chamados metais preciosos no contexto do mercantilismo, eles não se interessaram pela América do Norte, que era uma área relativamente pobre. E assim, diante dessa situação, esses colonos, né, iniciaram o processo de ocupação das chamadas 13 colônias, né? E também essa região foi colonizada por particulares, não foi propriamente uma ação do governo britânico, como Portugal e Espanha fizeram aqui na América Latina. Assim, esses pioneiros iniciaram a colonização de forma mais autônoma, e isso vai repercutir bastante no contexto da independência. Bem, e qual o modelo de colonização que estabeleceram nessas três colônias? Nas colônias do norte e do centro, devido às características climáticas muito semelhantes à Inglaterra, ali se estabeleceu uma colônia de povoamento, né? A produção em pequenas e médias propriedades, uma policultura. Se estabeleceu também ali a produção de manufaturas, pequenas indústrias, artesanato, e com mão de obra livre, não era mão de obra escrava, né?
e assim a produção era principalmente voltada para o mercado interno. Esse modelo de colonização era diferente das colônias do Sul, porque nas colônias do Sul o clima era subtropical, né? E com isso facilitava a produção de uma economia de plantation, muito semelhante aqui da América do Sul. Estabeleceu ali então as grandes propriedades, né, o chamado latifúndio agroexportador, e a mão de obra era escrava, né? E essas colônias do Sul eram muito mais ricas, né, e mais conservadoras que as colônias da América do Norte e Central, né? Bem, e qual que é o modelo de colonização que estabeleceu aqui desde o início, né? Conforme eu já adiantei, era um modelo de colonização com muito mais autonomia. E essa autonomia, né, essa liberdade que eles tiveram, tanto administrativa quanto econômica, foi chamada de negligência salutar, porque isso foi essencial para o desenvolvimento autônomo do atual Estados Unidos, né? Ali se estabeleceu o chamado self-government, o autogoverno. Os próprios colonos estabeleceram uma forma de governo muito mais descentralizada, com muito mais autonomia, com muito mais liberdade. E isso vai ser fundamental para a consciência política desses colonizadores e não aceitarem as ingerências, né, as determinações da metrópole, né? Essas relações foram com muito mais autonomia do que a relação entre a Espanha e Portugal em relação às suas colônias na América Latina. E além dessa autonomia administrativa, eles tinham também mais liberdade comercial. E assim, as colônias do norte do atual Estados Unidos, elas estabeleceram o chamado comércio triangular, ou seja, elas produziam e estabeleciam um comércio com liberdade, sem estabelecer um pacto colonial com sua metrópole. E graças a isso, essa liberdade religiosa, eles comercializavam com as Antilhas, na chamada América Central, o Caribe, e também com a África, sem a ingerência, sem a intromissão da Inglaterra. Esse comércio triangular foi essencial para o desenvolvimento das chamadas 13 colônias, principalmente as colônias do norte e do centro. Bem, quais os antecedentes da independência dos Estados Unidos? Os primeiros problemas no atrito entre colônia e metrópole tem origem lá na Guerra de 7 Anos, um conflito entre 1756 e 1763, né? Entre as duas principais potências da época, Inglaterra e França, e que acabou envolvendo praticamente todas as potências europeias. Na verdade, foi uma disputa de territórios, né? Disputa de colônias, né, entre as duas potências, Inglaterra e França. Disputa de territórios na Ásia, na África e na América, e principalmente aqui na América do Norte. E nesse contexto, os colonos americanos apoiaram a Inglaterra, até pela própria identidade com a origem, né, a Inglaterra. E enquanto que os colonos franceses estabelecidos no Canadá apoiaram a França. Bem, o que estava em jogo? Quais eram os motivos da disputa? Além da disputa territorial nessas áreas coloniais, né, havia também a disputa entre o controle do comércio de pele e de pesca, que era a fonte de riqueza desses primeiros colonizadores, né, franceses e também ingleses na América do Norte. E assim, essa Guerra de 7 Anos, ela, depois de um longo, né, e caro, né, desgastante conflito, a vitória da Inglaterra. E como consequência disso, a Inglaterra anexa regiões aqui na América, né, nas Antilhas, tem parte do Canadá, né, o meio oeste dos Estados Unidos também, a região do Mississippi, e também outros territórios na Ásia e na África. Bem, e por que essa Guerra de 7 Anos vai ser um antecedente para a independência? Porque a vitória da Inglaterra gerou gastos enormes. E, diante disso, a Inglaterra, endividada, passa a cobrar taxas, tarifas que antes ela não cobrava, né?
dos colonos aqui na América. Esse vai ser o principal ponto de desgaste e de atrito para gerar um movimento de independência. Assim, não se esqueçam que pela negligência salutar, né, os colonos aqui na América, os norte-americanos, eles tinham autonomia administrativa, eles tinham também liberdade econômica, o chamado do comércio triangular, na relação que os colonos tinham com a África e o Caribe. E quando a Inglaterra quis estabelecer o pacto colonial, quis ampliar a relação de domínio para ampliar esses mercados e passar a cobrar taxas, tarifas, impostos, os colonos não vão aceitar. Esse é o principal ponto de atrito. Bem, diante dessa situação, né, não se esqueçam também que no século XVIII a Inglaterra fez a Revolução Industrial e ela quer ampliar mercados consumidores. E assim ela passa, buscando mercados consumidores e principalmente buscando taxar, cobrar impostos e arrecadar verbas para pagar as dívidas contraídas com a Guerra dos 7 Anos contra a França, né? Ela passa a impor medidas, as chamadas taxações, conhecidas como Ads Townshend, que era o ministro das Finanças da Inglaterra, isso a partir de 1767. E assim, né, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, a própria lei dos alojamentos, tudo isso vai gerar insatisfações. Né? A lei do açúcar, por exemplo, proíbe a livre comercialização e a compra do açúcar, né? E também dos outros subprodutos da cana das Antilhas. Assim estabelece que, pela lei do açúcar, os colonos norte-americanos só podem comercializar com a Companhia das Índias, uma empresa inglesa. E aí o que eles estão procurando? Estabelecer um monopólio comercial, um domínio sobre as colônias. A lei do selo, né, estabelece também que todos os documentos, baralhos, escrituras, jornais, todos os documentos agora só têm validade nas 3 colônias com o selo, com a taxação do governo britânico. A lei do chá também estabelece que todo chá consumido nas 3 colônias só poderiam ser comprados dessa companhia de comércio britânica. E a lei dos alojamentos também, que é outro ponto de insatisfação, estabelece que os colonos ingleses devem alojar os militares e também não só dar o alojamento, mas também alimentar esses soldados britânicos que moravam nos Estados Unidos, né, nas antigas 3 colônias. Isso vai gerar uma revolta. E essa revolta é conhecida em 1770 como Massacre de Boston, quando os militares mataram cerca de 5 a 6 pessoas, 5 a 6 colonos lá nos Estados Unidos, em Boston. Bem, e se não bastasse isso, né, teve também a festa do chá de Boston, de 1773, que é outra revolta. Isso já demonstra claramente que a insatisfação dos colonos contra a presença britânica, contra a dominação britânica, gerada principalmente por aquela série de taxações que eu acabei de citar. E assim, os colonos se rebelando contra essas taxações, fantasiados de índios, no porto de Boston, jogaram de madrugada, e fantasiados de índios, né, jogaram todo o carregamento de chá dessa companhia de comércio britânica. E assim, houve punição, né, e a punição foi exagerada. Né. O que o governo inglês fez? Determinou as chamadas leis intoleráveis, estabelecendo que o porto de Boston estava fechado, como retaliação à revolta, né, e aos prejuízos causados para a companhia de comércio britânica. E, além do porto fechado, ampliaram também, o governo inglês ampliou a presença de tropas britânicas em Boston, né? E com isso estabeleceu também que todos os crimes cometidos pelos colonos em solo norte-americano seriam julgados por tribunais britânicos lá na Inglaterra, né? E para piorar mais a situação, em 1764 estabeleceu também os chamados Atos de Quebec. O que o governo britânico queria com isso? Proibir que os colonos norte-americanos ocupassem as terras a oeste
das 13 colônias, né, os territórios além das 13 colônias e também os territórios do Canadá. E isso gera a revolta. Isso acaba gerando, não é, o primeiro movimento já de reunião dos colonos, já desejando, se não a independência, mas pelo menos as reclamações inerentes a não aceitar o pacto colonial. Bem, dentro desses antecedentes, não se esqueçam que os colonos, eles exigiam o quê? O direito de não pagar impostos se não tivessem representatividade no parlamento britânico. O que eles passam a exigir? O direito de eleger deputados para representá-los no parlamento britânico. E aí a ideia de que sem representatividade não vão aceitar a taxação do governo britânico. Isso já demonstra claramente o quê? A influência das ideias iluministas de liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa, a própria igualdade de todos perante a lei. Esses princípios tão caros ao iluminismo são ideais burgueses. E esses ideais iluministas vão incentivar o processo de independência. Em 1774, o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, no futuro Estados Unidos, eles vão se reunir lá na Filadélfia e estabelecer uma declaração, estabelecendo o princípio de que se não fossem representados, se não tivessem representantes no parlamento britânico, eles não aceitariam as taxações. Nessa concepção, o que eles estão negando? O modelo mercantilista de restrição, de pacto colonial, de taxação, não é, do governo inglês. E diante disso, qual foi a reação do governo britânico? O rei Jorge III não acatou as solicitações, as exigências dos colonos. E assim, diante dessa situação, George Washington e os outros representantes políticos dos colonos determinam então o início da Guerra de Independência. Não se esqueçam que essa Guerra de Independência ela começa em 1765 e só vai terminar em 1781, uma desgastante guerra de 6 anos. Bem, não se esqueçam que nesse primeiro congresso lá da Filadélfia, de 1774, a ideia ainda não era a independência. A declaração dos colonos era somente de que não aceitariam pagar os impostos, a lei do selo, a lei do chá, a lei dos alojamentos, né, estabelecido lá pelos Altos Townshends do governo britânico. E assim, diante da negativa do governo britânico em não aceitar as solicitações dos colonos, só assim que eles vão decretar, ainda no outro ano, em 1775, a independência dos Estados Unidos. Agora, decretar a independência não significa que o governo inglês vai aceitar. A decretação da independência não significa, ou mesmo o início da guerra, não significa a independência conquistada. Né? Bem, e assim, já no segundo congresso da Filadélfia, de 1776, 2 anos depois, aí percebam que diante da negativa do governo britânico, o Thomas Jefferson, outro grande líder da independência, ele, inspirado nas ideias do John Locke, que todo cidadão tem direito de se rebelar contra os governos tiranos, os governos opressores, né? Se o governo não atender os interesses dos cidadãos, cabe ao cidadão se indignar e se rebelar contra os governos opressores. Diante disso, declara a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, que é o feriado comemorado aí a independência. Então, começa a guerra, né, de independência e a partir dessa declaração, inspirados nos ideais de John Locke. Né? Esse John Locke, já estudamos ele no Iluminismo, é um dos pioneiros do Iluminismo, né, contemporâneo da Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra. Bem, a Guerra de Independência, conforme eu já disse, ela vai de 1765 até 1781. E nessa primeira fase, os colonos lutaram praticamente sozinhos, não é? Sem muitos recursos, sem um exército preparado, não é? Sem armamento adequado. E assim, essas primeiras vitórias aí foram, lógico, da Inglaterra, a maior potência mundial. Essa primeira fase vai de 1765 até 1788. Nesses 3 anos de início da guerra, vitória da Inglaterra, né?
E a partir da segunda fase, de 1778 até 1781, aí já vem o apoio importante dos inimigos da Inglaterra, que são França, Holanda e Espanha. Qual que é o interesse que está em jogo aí? Entraram na guerra, é fácil entender, porque a França foi derrotada na Guerra dos 7 Anos. A França quer revanche. Holanda e Espanha aliam-se então para derrotar a maior potência mundial, que seria a Inglaterra. E diante disso, com apoio financeiro, soldados, armamentos, navios, só agora com apoio às 3 colônias, isso vai ser essencial para a vitória dos Estados Unidos, a vitória das 3 colônias sobre a Inglaterra. E diante disso, em 1781, a última batalha em Yorktown, a Inglaterra é derrotada. E assim, as tropas inglesas abandonam as 3 colônias. E assim, diante disso, em 1783, pelo Tratado de Paris, lá na França, a Inglaterra reconhece não só a derrota, mas reconhece também a independência dos Estados Unidos. Bem, e como presente, o governo francês do Luís XVI doa a Estátua da Liberdade para os Estados Unidos, colocada lá em Nova York. Bem, feita a guerra de independência, conquistada a independência, o governo inglês reconheceu essa independência, falta o que agora? A esse país independente, o primeiro país aqui da América a conquistar a independência. Resta agora estabelecer a Constituição. Qual vai ser a ideologia dessa Constituição? Vai ser uma ideologia burguesa. E não se esqueçam que é uma ideologia de caráter iluminista. Os principais autores do iluminismo a influenciar a Constituição, John Locke, o britânico, e o Montesquieu, o francês. Então, qual que é o modelo, qual que é a forma de governo que se estabelece nos Estados Unidos da América? Uma república federativa estabelece que é um governo com ampla autonomia para os estados, que o poder é descentralizado, é um governo presidencialista, a cada 4 anos é eleito pela população que tem direito ao voto. Os poderes de Estado são tripartidos, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. E os princípios estão caros ao iluminismo: o direito à liberdade, a igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade e o direito à prosperidade. É um ideal tão caro também aos calvinistas. Bem, mas não se esqueçam que, apesar de uma Constituição amplamente democrática, idealizada nos valores iluministas, não se esqueçam que ela tem limites, porque estabelece o voto censitário, ou seja, para escolher os representantes, para ter o direito de votar, você tinha que ter determinada renda anual, ou seja, só vota quem tem poder econômico. Isso já exclui a maioria da população pobre, exclui também os indígenas, os negros e as mulheres. E não se esqueçam que, apesar do discurso iluminista, apesar do discurso de liberdades, a escravidão foi mantida. A escravidão nos Estados Unidos só foi abolida com a Guerra de Secessão, lá no século XIX. Bem, e qual que é a importância do movimento? A primeira república independente aqui da América acabou influenciando também os movimentos de independência aqui da América Latina. A ideia qual seria? Se os colonos norte-americanos conquistaram a independência em relação à poderosa Inglaterra, por que não os colonos aqui da América Portuguesa, que é o Brasil, e da América Espanhola também não vão conquistar os processos de independência? Isso foi essencial, esse estímulo dos colonos norte-americanos para a independência também aqui da América Latina no século XIX. Bem, e não se esqueça também que foi o primeiro movimento inspirado no iluminismo a triunfar aqui com a implantação de uma república, que até então a forma de governo comum era a monarquia. E aqui a grande crítica à Constituição dos Estados Unidos. No preâmbulo da Constituição, estabelece lá: nós, o povo dos Estados Unidos, todo homem nasce livre.
Bem, se todo homem nasce livre, não deveria haver escravidão, não é? Mulheres deveriam ter também o direito de votar. A mulher só vai conquistar o direito de votar nos Estados Unidos no século XX, como a maioria dos países, a partir, né, das reivindicações das sufragistas. Os índios foram confinados, né, ou se não exterminados, né, foram confinados em áreas isoladas, né? Os pobres também foram excluídos, a maioria da população pobre foi excluída, né, porque o voto era censitário, o voto não era universal. Então, foi uma independência e uma Constituição feita exatamente para quem? Para a elite, né, para a elite burguesa. E assim, não é? Terminamos a nossa apresentação. Um abraço.